Na Real na TV de hoje, entrevista pela segunda vez o professor Oscar Vilhena, diretor da Faculdade de Direito, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professor, um prazer tê-lo aqui. Nós estamos diante da maior crise política brasileira ou o senhor não concorda com esta assertiva? Primeiro, o prazer é meu de estar aqui. Eu acho que nós estamos sim face a uma crise política enorme no Brasil. Agora, isso não se confunde com uma crise de natureza institucional. E eu gostaria de começar por aqui. O que é uma crise institucional? Tem duas alternativas. Ou você não tem como enfrentar os conflitos que existem dentro da sociedade, que são naturais, com os remédios que a Constituição tem. Então, eventualmente, você tem uma crise de corrupção, você tem uma crise de governo, você não tem como solucionar isso, então alguém avoca a si poderes extraordinários. Isso é uma crise institucional. O que nós tivemos, por exemplo, em 64, os militares falam, esse conflito social não tem solução dentro das instituições. Então, eles avocam a si o poder soberano de afastar a Constituição e governar excepcionalmente. A outra coisa que nós designamos crise institucional é aquela onde, uma vez aplicado o remédio, o grupo que sofre a perda se revolta violentamente com aquilo. Então você faz o impeachment de um presidente. E aí o grupo que apoia aquele presidente resiste a isso, inclusive por forças das armas. Isso é uma crise de natureza institucional radical. O que eu acho que nós temos aqui é uma crise de natureza política, ou seja, a capacidade do governo tomar decisões que resolvam os problemas que estão se colocando, e que são alguns problemas grandes de ordem econômica, mas também problemas de ordem governativa, o governo não tem capacidade de ter um apoio dentro do Congresso suficiente para que as suas medidas sejam efetivas. Então eu acho que é isso que nós estamos vivendo. Comigo, o jornalista José Márcio Mendonça, que vai fazer a sua primeira pergunta. Professor, eu vou discordar um pouco, porque o senhor diria que não é uma crise institucional, porque há instituições em condições de resolver o problema. Mas nós estamos vendo que ela é uma crise política, porque as instituições políticas não estão apresentando solução para esse problema. E como eu falo em instituições políticas, eu estou lembrando duas delas que teriam que ajudar a resolver o problema. O Congresso Nacional e os partidos políticos. Eles também são parte de uma crise, ou seja, a instituição política está em crise. Então, mas é que a vida política é feita de uma conjugação entre as regras, ou seja, as instituições que estabelecem as regras do jogo, e os atores. Eu não vejo que as instituições, as regras estejam falhando. O que estão falhando são os atores que operam dentro dessas regras, né? Então, a presidente que foi eleita por uma margem muito pequena, ela não conseguiu formar uma maioria. A estrutura do sistema constitucional brasileiro, que é um sistema de coalizão, não está operando, mas não porque tem um erro de desenho institucional, até porque o Fernando Henrique operou de maneira muito fácil, o Lula operou de maneira razoavelmente fácil também, ela que não tem condição de montar isso, né? Por outro lado, há um hiperativismo institucional. Veja o que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Federal têm feito, ou seja, eles estão agindo com uma enorme eloquência e sem que haja nenhum tipo de embaraço à sua conduta. Então é por isso que eu acho que não há crise. O que há, e aí eu talvez concordasse com você, é que o sistema para gerir uma crise, ele é desenhado para quando há um problema, né? Então o presidente não está funcionando bem. Ora, no Brasil você tem um presidente que está com problema, você tem um presidente da Câmara que está com problema, você tem um presidente do Senado que está com problema. Então, o fato é que a crise política é muito generalizada, mas eu ainda acho que as nossas instituições estão dando conta, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que a partir de 1988 tem ocupado um papel certo de poder moderador no Brasil. Então, nós não vimos ainda o Supremo ser desafiado, isso não aconteceu. Agora, professor, dentro deste grande imbróglio que existe na política brasileira, eu lembro, por exemplo, que a pesquisa Focus do Banco Central, no início deste ano, não havia sequer um analista que tivesse a previsão de uma queda do PIB de 3%, que hoje é a maior probabilidade
como consenso de mercado. Só para completar, o resultado da Focus de hoje já dá acima de 3. Acima de 3. Quer dizer, estamos num cenário muito desalentador para o empresariado, para o trabalhador, enfim. E dentro dessa visão, eu pergunto para o senhor, qual é o cenário que o senhor consegue minimamente vislumbrar de uma saída, ou não propriamente, vamos dizer, com as pessoas somente, mas a forma de saída? Porque o país me parece um pouco exaurido do ponto de vista das suas forças mais dinâmicas por conta dessa crise política. Então, tem uma coisa interessante, né? Eu não sou economista, então eu não vou fazer uma previsão de natureza econômica. Mas é peculiar que dentro dessa crise, diversos investidores, bancos têm chamado advogados para conversar, exatamente porque eles querem saber como é que se dá o desfecho institucional dessa crise. E depois de apresentar um pouco o cenário brasileiro, de como as coisas estão funcionando, eu tenho ficado otimista, porque uma parte dos investidores, especialmente os investidores internacionais, olham o cenário de duas maneiras. Em primeiro, o preço está muito baixo, então é uma hora de comprar. E segundo, de que a atividade e a integridade das instituições de aplicação da lei no Brasil tem se demonstrado muito superior às instituições de aplicação da lei em países semelhantes ao Brasil, a Rússia, a Nigéria, a Indonésia, a China. Então isso significa que a médio e longo prazo é mais estável o investimento no Brasil do que em outros países do ponto de vista da segurança institucional. Então, eu acho que esse é um lado otimista que eu tenho, não estou dizendo aqui como autoridade, porque não o sou, mas eu tenho visto muitos dos investidores internacionais responderem à crise brasileira com uma crise que é menos ruim do que a crise em outros países onde não há a mesma rigidez institucional. Agora, professor, uma questão... Mas e o cenário de saída? Como é que qual é a força dinâmica que vai provocar uma saída dessa crise? Então, você tem que... Por que será que a crise ainda não se resolve? Porque não tem um ator político que ofereça uma solução melhor do que essa situação que nós estamos vivendo aqui, pelo menos de forma consistente, né? Você tem duas alternativas. Uma alternativa para resolver a crise de governo seria a saída da presidente, que pode se dar seja por impeachment, seja por renúncia. A saída por impeachment se demonstra bastante difícil, pelo menos neste momento, quer dizer, você precisa de uma maioria de 2/3, né, e uma narrativa contundente contra a presidente. Aparentemente, essa narrativa contundente contra a presidente não se faz presente e também você não tem uma oposição com 2/3 suficientes para apiá-la do poder, né? A renúncia é uma questão muito mais de natureza psicológica, como nós já vimos com Jânio Quadros, ou seja, um descontrole da presidente e ela possa renunciar. Então, eu acho que nenhuma dessas duas alternativas está no tabuleiro. O que está no tabuleiro, em alguma medida, já a expressão dessa saída, é uma espécie de abdicação de poder, com ela mantendo a poltrona de presidente da República, ou seja, ela abdica poder ao PMDB e essa reforma que nós tivemos é um claro sinal de que ela transferiu para setores, o PMDB sempre nós temos que pensar com uma multiplicidade, ela transferiu poderes para parte do PMDB e transferiu poderes para a parte do PT que não lhe é diretamente leal. Né? Ela fez uma dupla abdicação na recente reforma ministerial. E com isso ela ganhou uma sobrevida, de fato ela ganhou uma sobrevida. A presença do Renan Calheiros enquanto um aliado da presidente, hoje é muito mais clara do que era no passado. Evidentemente que o presidente da Câmara é uma figura peculiar e, portanto, não adianta esse tipo de negócio com ele. Então, eu acho que nós talvez tenhamos um regime que se torne, por uma abdicação informal, um regime semipresidencialista. Agora, eu pergunto o seguinte, professor, permanecendo essa anomia que nós temos de governo, ou seja, esse governo ajeitado, com a crise econômica recrudescendo, não há o risco de isto que está aí virar uma crise institucional ou então uma crise social que pode desencadear numa situação mais difícil? Eu acho que você está levantando dois elementos fundamentais. Primeiro, quer dizer, se a crise econômica, como já vem fazendo,
romper as bases de apoio da presidente de uma maneira contundente, que isso se torne manifestação nas ruas, veja, que não é nada a não se esperar, há de se esperar com crescimento de desemprego, com maior dificuldade, que isso vá às ruas e, evidentemente, isso abalará de maneira muito contundente a capacidade da presidente de ser a fiadora desse acordo. Porque, na realidade, a capacidade dela de ser presidente, de exercer a liderança, isso já está bem solapado, né? O que ela tem feito é uma fiadora de um acordo, de um condomínio entre PT e especialmente PMDB, que ela vai aí equilibrando. Ora, sem dúvida nenhuma, isso também pode ficar perdido, seja por intermédio de uma crise social com repercussão de manifestação nas ruas muito contundente contra ela, seja também por uma externalidade, ou seja, aquilo que vem da Lava Jato, aquilo que vem das Zelotes, que pode afetar, mas aí não é só a ela, pode afetar menos também o PMDB, evidentemente, pode afetar muito o PT, para quem ela delegou uma parcela de poder, e pode afetar muito ao PMDB, para quem ela também abdicou de parte do poder em detrimento. Então, veja, hoje há um equilíbrio de forças, porque as instituições jurídicas comprimem especialmente aqueles que buscam pressionar a presidente, e as ruas pressionam a ela diretamente. Então, esse é um equilíbrio interessante que a gente está assistindo agora. Professor, o senhor é um estudioso do desempenho e do papel do Supremo Tribunal Federal. Gosta de analisá-lo à luz das suas decisões, enfim, se dedica a isso. Como é que o senhor contextualiza, quer dizer, aliás, dentro deste contexto que estamos vivendo, como é que o senhor vê, pode-se falar numa tendência ou uma forma de ver particular do STF diante de uma crise tão monumental quanto essa? Olha, o Brasil, do início da República até a Constituição de 88, teve um ator que era uma espécie de guardião da política brasileira. Para o bem e para o mal, eu acho que predominantemente para o mal, que eram as Forças Armadas, em especial o Exército, né? Então ele agia em todas as crises institucionais que nós tivemos. Na Primeira República, depois no período de 46 a 64, culminando em 64, com esse ator de veto. Quer dizer, ele vetava alguma coisa, ele interferia e reconduzia a política brasileira para um outro destino, né? A partir de 1988, veja, as crises que nós tivemos uma primeira crise, antes de 88 até, que é a doença de Tancredo, né? Quando Tancredo adoece e se disputa quem será o vice-presidente a assumir ou o presidente da Câmara, quem solucionou esse problema? Aparentemente foi o Supremo, numa reunião informal, narrada num livro que nós publicamos há pouco, que os militares consultaram o Supremo disse, olha, quem deve assumir é o vice-presidente. Depois nós temos todo o processo do impeachment do Collor, né? Quem monitorou esse processo, inclusive calibrando o modo como deveriam agir a Câmara e o Senado, foi o Supremo Tribunal Federal. Daí para frente nós não tivemos nenhuma crise política com as dimensões que nós estamos assistindo agora, né? Então me parece que o Supremo assumiu esse papel de poder moderador, ou seja, caso as instituições cheguem a um ponto limite, a última palavra será dele, né? Nesse sentido, eu acho que o Supremo está muito bem situado, ele vê a sua responsabilidade institucional, talvez respondendo a sua pergunta direta. Ele tem noção e consciência clara de que ele tem a responsabilidade institucional de, numa situação de esgarçamento, dar a última palavra. Agora, professor, sobre o Supremo. Um ano atrás, o Supremo esteve na Berlinda. Este é o fato. Um ano e pouco, que foi do julgamento do Mensalão, né? A sociedade ficou um tanto dividida em relação ao Supremo, como estava dividida em relação ao julgamento. Ou seja, levantou-se suspeita dos dois lados de ações de modo político e não jurídico, né? Não estou entrando no mérito. Isso houve. Havia o lado a favor dos mensaleiros, segundo a visão da sociedade, e havia o lado contra os mensaleiros. Eu diria que hoje, este Supremo que está aí, que com quase todas as mesmas pessoas, duas ou três, ele está dando sinais diferentes, está dando à sociedade uma sensação, digamos assim, que não havia parcialidade lá, mas a sociedade sentia isso agora de imparcialidade maior. Então, deixa só o primeiro ponto, né? O ministro Barroso outro dia reclamou comigo
de que essas pesquisas sobre confiança na justiça são sempre complicadas, porque a justiça sempre derrota alguém. Em qualquer caso, metade das pessoas vão estar insatisfeitas. Então eu vejo o julgamento do Mensalão muito menos como uma berlinda no sentido de fraqueza institucional do Supremo, mas de que os setores que saíram prejudicados do julgamento realmente se manifestaram contrários a ele. Agora veja, não houve qualquer resistência à decisão do Supremo. Uma vez tomada a decisão, ninguém se arvorou. Vamos pegar o caso Bush versus Gore, né? A eleição americana que foi decidida pelo Supremo americano. Todas as pessoas criticam, foi uma má decisão, mas ninguém se absteve de cumprir essa decisão. Então, eu acho que o Supremo está nessa categoria. Ele pode até decidir mal em algumas questões, mas ninguém lhe retira a legitimidade de dar essa última palavra, né? Eu acho que o Supremo mudou alguma coisa em relação ao Supremo que julgou o Mensalão, né? Ele quer menos holofote em cima dele e ele quer partilhar essa decisão com outras instâncias, né? A decisão do fatiamento, que ocorreu agora e não ocorreu no julgamento do Mensalão, é o significado disso. Ele transferiu, seja para Minas Gerais, o julgamento do Mensalão do PSDB, e o julgamento anda muito mal, como os jornais indicaram hoje, e no caso do Petrolão, transferiu para a Justiça Federal uma parte disso e o julgamento anda a todo vapor, né? Segundo, ele retirou do plenário grande parte das decisões. Com isso, ele reduz a pressão de mídia do julgamento sobre o seu plenário, transferiu para uma das suas turmas e garantiu a possibilidade de recurso. Então, o Supremo reagiu ao Mensalão. Ele se sentiu mal no Mensalão com uma série de coisas e ele corrigiu diversos mecanismos. Eu acho que o Supremo está mais preparado hoje para o desfecho de um julgamento de corrupção de atores muito importantes do que ele estava quando do julgamento do Mensalão. E há mais harmonia entre os ministros hoje do que havia anteriormente. Muito embora sempre haja uma ou outra figura que não joga o jogo da harmonia, ele joga um jogo mais individualista. Professor, como é que o senhor vê o cenário dos partidos políticos? Porque, do ponto de vista material, concreto, objetivo, os partidos políticos brasileiros perderam em larga medida o seu sentido. Ou são coalizões internas, como o PMDB, ou perderam grandes bandeiras, como o PT, ou estão sem capacidade de articulação com as ruas, com a própria sociedade, como é o caso dos partidos de oposição, o próprio PSDB nessa figura. Finalmente, o senhor acha que vai ter uma implosão do sistema partidário brasileiro? Eu acho que já houve, né? Concretamente. Não, sim, e aí eu voltaria à ideia de crise profunda, né? Me parece que no sistema partidário nós temos sim uma crise que é muito mais profunda do que meramente ter um mau governante, um mau piloto à frente do avião, né? Nós temos um problema estrutural e o Supremo tem uma enorme responsabilidade nisso, né? Como vocês lembram, durante o governo Cardoso, fez-se uma mudança da legislação para estabelecer as cláusulas de desempenho, algumas cláusulas de barreira, né? Cláusulas de barreira, ou seja, se você não adquirir uma quantidade mínima dentro do parlamento, você não recebe os benefícios do fundo partidário e do tempo na televisão. Isso foi aprovado, foi um acordo dificílimo de ser feito com os partidos, porque muita gente ia perder espaço. Ia ser implementado no futuro. Quando esse futuro chegou, o Supremo Tribunal Federal declarou que era inconstitucional porque violava o direito dos pequenos partidos. Ora, ao fazer isso, ele gerou um incentivo para que todos criássemos partidos. Então, hoje nós chegamos a mais de 30 partidos, em alguma medida por responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, e isso aumenta, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso vai dizer isso nas suas memórias, aumenta enormemente o custo do presidente para estabelecer a sua coalizão, né? Agora, veja, quando fala aumenta o custo, tem uma linha divisória muito tênue entre o que é pagar esse custo legitimamente, através da distribuição do poder, o que é você transpor essa linha e criar algum mecanismo ilegal de transferência de recursos públicos para fundos privados, para bolsos, para que essas pessoas apoiem. Hoje nós estamos vivendo a crise decorrente dessa
desse ultrapassar de linhas, né? Então me parece que esse modelo, ele realmente não existe mais enquanto um modelo legítimo de representação dos interesses dentro da sociedade brasileira. Como é que isso vai se resolver? Evidentemente eu não tenho bola de cristal, mas sem que nós resolvamos isso, nós vamos passar desta crise para uma próxima, não tenha dúvida nenhuma, como a Itália teve ao longo de muitas décadas. Quer dizer, as crises elas só se justapunham. Então, ou nós vamos fazer um rearranjo no sistema partidário, e isso vai decorrer, talvez, do surgimento de novas forças. Vamos pegar o caso espanhol, por exemplo, onde a crise era menor do que o Brasil, mas, de repente, uma força nova, que tem, assim, adesão social, ela surge como um caminho, né? E alguns desses... Você vê a possibilidade de surgir no Brasil, desses movimentos externos? Olha, eu acho muito difícil pelo grau de sectarismo que esses movimentos externos têm apresentado. Eles são muito mais movimentos negativos, que eles são contra alguma coisa, do que movimentos constitutivos. Veja, um partido político ele tem que ter a capacidade de canalizar a ação pública, né? Porque é muito difícil, imagina um país de 200 milhões de habitantes, o que nós vamos fazer com as escolas, o que nós vamos fazer com o meio ambiente, o que nós vamos fazer com a economia? Tem que ter alguém que proponha, né? Então a capacidade de proposição dos partidos é que foi muito reduzida, quer dizer, não existe um plano nacional, um projeto nacional. O que passou a existir são projetos nacionais de poder, mas não projetos nacionais de nação. Então isso é que me parece que os partidos têm uma baixa capacidade de fazer isso, né? Mesmo um partido, vamos dizer, que está surgindo, a rede tem essa capacidade? Não, é muito fragmentada, ela tem capacidade em alguns setores, né? O PSDB tem algumas ideias sobre a economia, mas a ideia sobre o Pacto Social Brasileiro, nenhum partido tem se demonstrado hábil, né? Tanto que a sua legitimidade nas pesquisas que nós temos feito sobre confiança, eles é que estão na rabeira. São as instituições menos confiáveis no Brasil. Por quê? Porque eles não dizem nada e muito menos praticam aquilo que dizem. Professor, eu gostaria de agradecer o seu comparecimento aqui na nossa entrevista, Zé Márcio. O Na Real na TV volta na próxima semana. Eu é que agradeço.